Estamos iniciando mais um programa, O que diz Kardec. Lembramos sempre que o nosso programa tem por objetivo levar a você as informações da doutrina espírita, sempre baseadas nas obras fundamentais que são de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. Pronto aqui para o nosso programa. Tá pronto, Milton? Pronto. Já nasceu pronto? Pronto. Um abraço fraterno a todos os nossos espectadores. Meu amigo Milton, conta para os nossos amigos aí, desde quando você estuda o Espiritismo, Milton? Desde o dia 22 de fevereiro de 1957. Nossa, Milton, você estuda o Espiritismo? Quando eu nasci, você já estudava Espiritismo? E eu já estou meio velhinho. Rapaz, e foi realmente uma felicidade ter essa possibilidade e essa orientação de entender a vida através desse mecanismo. É algo bastante... Muito importante. Importante, né, Milton? Meu amigo, vamos atender um e-mail que nos foi enviado, que diz o seguinte: podemos saber quais são os nossos obsessores, Milton? Pergunta muito boa, né? Nossa, muito boa. Excelente. Bom, em primeiro lugar, pedir a essa pessoa que fez a gentileza de nos encaminhar a proposta do tema, que estude bem o Livro dos Médiuns no capítulo 23, porque é o tratado espírita sobre essa matéria. Mas dizer que esse assunto também começa lá no Livro dos Espíritos. Tem sempre uma antecedência, é um desdobramento, né, do tema apresentado lá em forma de resumo, uma pergunta e resposta, mas Allan Kardec conseguiu, depois de 1857, examinar essa situação dessa enfermidade. Então, vamos então iniciar dizendo que para o Espiritismo, a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. Esse é o primeiro conceito que nós temos que ter. Obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. E ela tem um fator que desencadeia todo o processo. Esse fator chama-se moral, condição moral, relação moral entre os agentes. Que agentes? Tanto aquele que nós chamamos de obsessor, como aquele que nós chamamos obsediado. E pode ser individual e pode ser coletivo. Essa é a primeira coisa a ter ideia. E o ponto mais importante do início desse estudo é saber que aquele que sofre dessa enfermidade hoje e que tem um título, nome de obsediado ou obsedado, como quiserem, esse agente é o que desencadeou todo o processo. Aquele que nós chamamos obsessor hoje, ele realmente está agora se vinculando pelo fator moral, pelas pendências morais, ao chamado obsediado, porque esse é que o envolveu anteriormente num processo de desatenção, digamos assim, de comportamento ético e moral. Tem a ver com a lei de causa e efeito. E já é a lei de causa e efeito em ação. Já é. Agora, antes de a gente entrar propriamente na obsessão, nós em alguns programas, no que diz Kardec e nos outros programas que nós mencionamos, nós falamos às vezes dos problemas numa mesma família. Pode acontecer desses espíritos que, por exemplo, são nossos obsessores, sejam da nossa família no futuro breve? Perfeitamente. Aliás, quem estiver nos assistindo, nós recomendamos, e é fácil, localize, nós estamos com 6 programas, 8 programas. Este é o 7º programa, se não me falha a memória. Ou o 8º, né? Então, mas nós recomendamos que examine que nós temos um programa em que nós falamos só sobre obsessão em família. É algo bastante importante para as pessoas entenderem como é que se dá isso também, e acaba, depois não adianta ficar brigando com o espírito, né? Depois você vai estar com ele em casa, né, mesmo? Isso mesmo, exatamente. Então, se é uma enfermidade, para o espiritismo, a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. Para a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia, não tem o mesmo conceito que o espiritismo tem. Para essas ciências, também é uma enfermidade, mas que tem a ver com os desarranjos psíquicos da pessoa. É assim que a ciência
examina o assunto, a ciência médica. Mas a doutrina espírita coloca o assunto na relação entre espíritos. E, inclusive, é o objeto de estudo do espiritismo, é essa relação que há entre os espíritos. Olha, o espiritismo, até o ponto que eu sei e que eu estudei, é a única doutrina que consegue realmente dar o início para o estudo, mostrando a origem, o desenvolvimento e como podemos sanear essa enfermidade. Não é só afastando o obsessor, não. Muita gente pensa que encaminha o nome para um centro espírita, digamos que tem trabalho de desobsessão, e imagina que somente doutrinando o espírito obsessor já está saneada a enfermidade, está curada a doença. Não é, não. Porque isso tem a ver com fatores predisponentes, fatores desencadeantes e também a postura moral daquele que deu início ao processo. Milton, para que nós entendamos um pouco mais sobre essa questão, pode haver casos de obsessão sem que haja uma relação do passado? Bom, esse passado pode ser desta encarnação. Ou de outras encarnações. Pode ter... Não tem jeito da obsessão não ter vínculo com um acontecimento de um espírito desencadeando. E essa relação que normalmente se fala, para nós vigiarmos os nossos pensamentos, para que os espíritos inferiores... Bom, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu agradeço a você pela lembrança, porque... o Espiritismo mostra que ela é uma relação entre espíritos, mas Kardec, nesse capítulo que eu citei do Livro dos Médiuns, lá quase que no final, ele vai dizer assim, não raro, o encarnado é obsessor, o homem é obsessor de si mesmo. O que significa isso? Por invigilância, por uma desestabilização de todo o processo de pensamento, de alinhamento do pensamento, o indivíduo, por processos de fascínio, ele pode realmente entrar numa onda obsessiva, então é por isso que ele usa a expressão de que não raro, hein? O homem é obsessor de si mesmo. Mas há espíritos, vamos dizer, que estão por aí à nossa volta, que por vezes procuram nos induzir a erro. Isso sim, mas isso não significa propriamente obsessão, né? Allan Kardec, ao escrever esse capítulo 23, ele apresenta, então, em forma de uma classificação, é bem verdade que isso não é inflexível, mas serve para os nossos estudos, e que a obsessão obedece a 3 gêneros. A de simples, de fascinação e subjugação. A de simples são pensamentos intermitentes, muito sutis, mas que têm realmente uma provocação na medida em que eles, pela recorrência, vai conduzindo um desalinhamento espiritual. O espírito entra num estado de autoperturbação. Nesse caso, nós podemos dizer que esses espíritos, os quais você menciona na perturbação simples, já tem alguma relação com o passado ou pode ser qualquer espírito? É aí que está. Ou são pensamentos sugeridos ou são pensamentos criados pelo próprio agente encarnado, quando o enfermo for encarnado. Tá certo? Se for no outro lado, também pode ser, conforme você disse, pela proximidade, pela aproximação. Sempre dizer que os espíritos, aqueles que querem promover os maus pensamentos sobre um agente encarnado, eles têm um ponto comum no relacionamento. E isso é importante. Depois o processo da fascinação, que é o estudo sobre o fascínio. A nossa humanidade realmente vive sob esse processo quase que na sua integridade, de uma forma ou de outra, dentro às vezes de uma sutileza muito simples, muito pequena, mas também pode ser bastante otimizada. Kardec vai dizer que a fascinação por ideias, princípios, por comportamentos são muito variados. Esse tipo é muito variado. E vai dizer que ela é o mais perigoso, porque leva o agente a contrair a enfermidade em um determinado grau que com muita dificuldade ele realmente se desgarra depois. E a subjugação, que é uma ação malévola, um espírito lhe promove, na linha do pensamento, uma trave no raciocínio,
do ser que a sofre, não vai raciocinando de maneira correta, até o ponto que ele consegue mudar, pela aceitação, o próprio comportamento do agente encarnado. Lembrando que a obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, vice-versa. Encarnado para desencarnado, né? E de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. E não esquecendo daquilo que nós falamos anteriormente sobre a auto-obsessão, que é o próprio agente que promove, de acordo com o seu desalinhamento de pensamentos, a sua própria obsessão. Eu me lembro sempre, Milton, de uma colocação da Revista Espírita, que Kardec coloca na Revista Espírita de 1867, no mês de julho, se não me falha a memória, que fala da cura moral dos encarnados. Lá Kardec relata um fato que um espírita tinha pego para auxiliar uma pessoa que era morador de rua, enfim. E esta pessoa, ela não melhorava por conta da dureza do seu espírito. Os espíritos que estavam à volta dele, embora fosse um espírito bastante duro, estavam ali porque estavam ali, eles não estavam influenciando negativamente esse espírito. Mas a melhora dependia exclusivamente da mudança moral daquele espírito encarnado. E então o que a gente lembra? Fator moral é do egoísmo, ódio, inveja, ciúme, vaidade. Então isso vai criando isso que você chamou de endurecimento do espírito, porque é um espírito duro, né? Não é que ele era duro em termos materiais, não. É que realmente era a dureza dos seus sentimentos, a cristalização do egoísmo em relação ao orgulho, ciúme e vaidade. Então, essa questão da obsessão, muitas vezes, os espíritos, então, que obsediam uma pessoa, são espíritos com os quais nós tivemos algum tipo de vínculo em existências passadas. Ou nessa daqui, olha, vamos repetir sempre, ou nessa daqui. Porque existem fatos que são de ordem obsessiva e que têm origem, o seu histórico é nesta própria encarnação. Vamos pensar só por hipótese. Sim. Imagine hoje que duas pessoas encarnadas têm uma certa desavença. Um desses espíritos, quando está no estado de sono, um desses espíritos encarnados, no seu estado de sono, quando o espírito está desprendido da matéria, ele pode obsediar o outro? Ele pode influenciar, digamos assim. Ele pode criar uma influência e também pode desenvolver uma interinfluência, porque a obsessão é exatamente isso. Pode dar o início a um processo. Entendi. Pela simples desavença, não. Mas a repetição constante dos pensamentos animados pelo sentimento de vingança, de ódio sobre uma pessoa pode... Por vezes esse pensamento persistente pode ser um pouco mais difícil, porque em alguns momentos o espírito está, vamos dizer assim, não está dormindo, né? Está em estado normal, então ele não tem como praticar, mas pelo pensamento, por vezes, ele pode também gerar algum incômodo a outrem, mas isso... Olha, então, como é que é a mesma pergunta aqui do nosso espectador ou espectadora? Como podemos... podemos saber quais são os nossos... Isso, então. Por esses indicativos, nós podemos já nos aproximar disso que essa pessoa pretende. Porque o mal, ele é provocado sempre deliberadamente. Não existe um mal indireto, assim, não, isso aí... Sempre o mal, ele é uma promoção intencional e depende sempre da emissão e da aceitação. Se existe a emissão, mas não existe a aceitação, a pessoa realmente está acima dessas influências e tudo mais, em termos de pensamento, ela cria aquilo que nós chamamos de uma resistência natural, do ponto de vista fluídico até. E lembrar que nós podemos sim combater o mal por um mecanismo ensinado por Jesus de Nazaré. Podemos realmente destruir o mal com o bem.
agindo com o bem, pensando bem, falando bem, porque qualquer sentimento de vingança, de revolta, pode se traduzir em influências que repetidas levam ao início de um processo, conforme nós estamos salientando aqui. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 464, Kardec perguntou aos espíritos: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Então, estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem, né? E cabe-vos fazer a distinção. Então a gente tem que saber aí de onde vêm os pensamentos, né, Milton? Como é que nós atraímos os maus espíritos? Atraímos os maus espíritos através dos nossos maus pensamentos. É uma antena de emissão. O mau pensamento atrai maus espíritos. E aí na pergunta seguinte, que é a 465, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A fim de vos fazer sofrer com eles. E aí Kardec pergunta novamente: isto lhes diminui o sofrimento? Não, mas o fazem pela inveja de verem seres mais felizes. Muito bem, mas se a pessoa manter o bom pensamento, não há como, fluidicamente, eles criarem essa penetração. Influenciar, né? De influência e destruição, porque realmente vamos considerar que o pensamento invejoso, ele realmente é um perigo. Pensamento de inveja, de ciúme, de ódio, ele realmente são pensamentos destruidores. Por vezes a gente fala aqui da influência sobre médiuns, né? Mas isso serve também para as pessoas que não são médiuns, né? Claro. Essa influenciação... Todas pensam. Todas pensam, pensando, né? Podemos atrair ou não... Os maus espíritos. É algo para que nós estejamos sempre muito atentos. E você até assinalou aqui: podemos libertar-nos da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? Como você mencionou, sim, porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, é o que você mencionou há pouco, que os espíritos responderam a Kardec, né, meu? Mas vamos insistir um pouquinho nesse ponto, eu penso que temos mais alguns minutos. Temos. Olha, a qualidade dos pensamentos determinam quais espíritos estamos ligados, a quais espíritos estamos ligados. Kardec, eu estava falando e pensando bem devagar, porque Kardec tem uma expressão muito interessante e curiosa na Revista Espírita, lá num artigo que ele escreveu. Ele diz assim: dize-me quais são os seus pensamentos e dir-te-ei quais são os espíritos que vos acompanham. Interessante, né? É para se pensar bastante, Qualidade né? de pensamento. É para se pensar Qualidade bastante. de pensamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Aí eu quero ser feliz, quero viver bem fluidicamente, viver bem com os bons espíritos, quero isso. Quero ter bons amigos, então eu tenho que ter o quê? Bons pensamentos. Pensamentos de atração. O pensamento, ele atrai e ele repulsa. O pensamento na linguagem comum do povo aí e de alguns cientistas místicos, o pensamento tem força. Essa palavra força é muito relativa, mas eu penso que a gente pode usar, porque quando a gente usa a expressão força do pensamento, quer dizer que realmente eles funcionam como agentes de atração e de repulsão, magneticamente, porque eles emitem ondas eletromagnéticas. E também com isso, com bons pensamentos, podemos até auxiliar pessoas à distância, como já falamos também em programas anteriores. Mas é sempre bom repetir, com o pensamento a gente ajuda as pessoas, pensando sempre positivamente, com positividade. Quando uma pessoa está doente, nós não devemos imaginá-la assim sofrendo na cama, naquela situação muito triste. Não, ao contrário, com o pensamento nós podemos reconstruir cenas de alta positividade a fim de animar fluidicamente aqueles quem nós queremos ajudar.
Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais esse programa O que diz Kardec. Lembrando aqui as referências para a leitura dos nossos amigos, que é o Livro dos Médiuns, capítulo 23, e também no livro dos Espíritos, no capítulo 9, a partir da pergunta 456, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Que são alguns itens bastante interessantes para o aprimoramento de todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais dessas questões relacionadas à obsessão. Muito bem. As suas considerações finais, meu caro. Um grande abraço fraterno a todos os nossos amigos que nos assistem, que escrevem e que nos propõem temas como esse que nós recebemos. Aos nossos amigos, lembramos sempre que o nosso programa pode ser assistido também no site kardec.tv, este e todos os anteriores, assim como os outros programas produzidos por nós. A você que esteve conosco, o nosso abraço e esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá!